creio que a palavra do Senhor, ela prega sobre a salvação e também a lei, como até diz lá em Romanos, a lei ela revela o pecado que há em nós. Então tem muita gente que às vezes não quer se aproximar da palavra porque ela vai ver que o que ela está praticando não nos leva à salvação, muito pelo contrário, nos leva à perdição. E a palavra de Deus é tão poderosa, ela é inspirada por tudo, para nos corrigir, para a gente aprender, para a gente conhecer a Cristo e também para a gente enxergar as nossas iniquidades, o nosso pecado. Olá, meus amigos! Mais um podcast começando, você aí de casa, seja muito bem-vindo. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Sempre tem algo novo, um nível mais profundo e Deus quer te levar até lá. Quer que você amadureça na fé. Lembrando, estamos começando mais um livro. Você acompanhou no programa anterior, aqui no podcast bíblico, o panorama geral sobre este livro, o livro de Hebreus, né? Falamos sobre a sua autoria, sobre o público-alvo, a mensagem central, os pontos mais importantes, e tudo isso foi um embasamento, né? Para que você chegasse agora na leitura, no estudo da revelação e fosse ainda mais abençoado, tivesse mais claro o entendimento sobre essa epístola tão maravilhosa. E hoje vamos estudar juntos o capítulo 1. Então já abra sua Bíblia. Aqui é interessante que o livro anterior é Filemon, e esse livro é só um capítulo, né? Só tem uma folhinha, acho que é um dos mais difíceis de achar, mas Hebreus tá tranquilo, é o livro que vem logo em seguida, e o título é Cristo como o Filho de Deus é superior aos anjos. E são aqui vários versículos para a gente poder estudar, são um total de 14, é bem curtinho, mas vai ser uma bênção, fica ligadinho até o final, tá bom? E é claro que eu não estou aqui sozinha, começo dando as boas-vindas a ele, o apresentador do Nossa Night. Joe, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico, é um prazer recebê-lo aqui e fala um pouquinho pra gente também sobre esse programa tão maravilhoso que você tá apresentando, Nossa Night. Tudo bem, Júlia Nobre? Tudo bem a vocês, nossos telespectadores? Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês para aprendermos juntos da palavra e se aprofundar nessa palavra que Deus ele nos concedeu. E o Nossa Night, toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no canal CJC, e a gente sempre dá um spoiler às 20 horas lá no nosso canal do YouTube, que é o @canal CJC Oficial, sempre ali trazendo convidados com uma história marcante, uma história de transformação, e tá maravilhoso. Então, se você nunca assistiu, assista quinta-feira, hein? Exato, e falando já que você entrou nesse assunto do nosso canal do YouTube, você precisa conhecer. Lá tem o Nossa Night, o podcast bíblico, desde Provérbios, Eclesiastes, Mateus e Hebreus agora também está lá. Você pode conferir tudo. Está uma maravilha, você não pode ficar de fora dessa bênção, né? Já que está disponível para você. Quem também está conosco é o pastor Eduardo. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, dona Júlia Nobre. É um prazer estar aqui com vocês, também aqui com o Joey. E é muito bom estar na presença do Senhor, falando da sua palavra, em nome de Jesus, que, como a gente vai ver hoje, que Cristo se revele através da palavra sobre a nossa vida. E hoje estamos buscando por isso, uma revelação de Cristo, do Senhor sobre a nossa vida. Exato, esse livro todo aqui, de capa a capa, ele fala sobre Jesus, ou está apontando para Cristo, ou está contando ali da história, de todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que Jesus quer revelar, aquilo que Deus quer revelar está expresso na sua palavra. Jesus é a própria palavra encarnada. Quer chegar próximo de Jesus? Quer abraçar Jesus? Abraça aqui, a Bíblia Sagrada. É o mais próximo que você vai chegar de sentir Jesus, não é verdade? Sim, assim, fisicamente. É claro, onde você está, você pode sentir e ser abençoado, né, pela presença do Pai, que sempre está conosco. Lembra? A gente encerrou Mateus falando que ele deu essa promessa, que estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Olha que maravilha e que privilégio também, né? Pastor Eduardo, vou pedir para o senhor aquela bênção inicial, 30 segundinhos, né, bem rápido, mas muito importante, apresentando esse momento ao Senhor e convidando o Espírito Santo para estar conosco e nos dar o ensinamento correto, o entendimento correto sobre as Escrituras. Por favor? Sim, senhora. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade e, Pai, pedimos que Teu Santo Espírito venha ampliar, Pai, o nosso entendimento para que a gente possa entender
que o Senhor está falando, possamos entender o momento atual, a revelação que precisamos da Tua palavra para superar, para prosseguir, para crescer, Senhor Jesus, em Tua presença e a cada vez mais Te conhecer melhor, Jesus. Pedimos, revela a Tua presença, revela a Tua face através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigada, pastor Eduardo. E agora sim podemos começar este estudo maravilhoso. Do versículo 1 ao versículo 3 vai falar sobre Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Vamos ler? Você já abriu a sua Bíblia e aqui vai dizer assim o texto. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha como um brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Só no primeiro versículo a gente já tem muita coisa. Vamos ver, né, que Deus falou por meio dos seus profetas, falou ali por meio da lei, tudo era para preservar e, claro, tudo apontava para Cristo também. Mas Deus falou e Deus continua falando. Pastor Eduardo, será que essa pessoa está se atentando ao fato de que Deus continua falando conosco, quer falar ao coração dela? Será que nós estamos buscando de fato a voz do Senhor? Será que nos colocamos, dispomos do nosso tempo, né, separamos ali uma parte do nosso dia e dedicamos à leitura da palavra, porque Deus continua falando, mas muitas vezes não estamos ouvindo porque também não estamos buscando. Com toda certeza. E quando Deus ele libera uma palavra sobre a gente, o que Deus ele quer com que aconteça é um diálogo, com que toda vez que ele fala conosco, que ele está disponível a falar, nós também venhamos a responder. Só que a grande questão é que, como a senhora falou, Deus ele está falando, e ainda não abrimos a porta do coração, né? Lá em Apocalipse 3:20 vai dizer: estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei, vamos sentar à mesa para ter comunhão. E é o que Cristo ele quer fazer sobre a nossa vida. Deus a todo momento ele tem falado, às vezes através de um louvor, às vezes através de uma pregação, às vezes através de alguém que você menos imagina. Como a gente vai ver daqui a pouco que Cristo é porta-voz de Deus. A palavra do Senhor é a forma que Deus ele opera. Então, através da palavra, a gente tem louvores, a gente ouve pregações, ouve talvez rios, que é uma forma que a palavra de Deus ela tem sido propagada de forma ampla. Às vezes tem rios sobre a palavra de Deus que viraliza. Você às vezes ouve alguém falando, sendo que você precisa identificar a voz de Deus. A gente precisa, como Samuel, quando a gente entender que é Deus falando, é responder. É falar, Senhor, eis-me aqui. Então, a gente precisa, às vezes, parar para sentar um pouquinho e falar, peraí, isso aqui eu estou ouvindo com muita frequência. Tal fulano de tal falou sobre essa questão aqui comigo. O pastor no domingo falou essa questão. Então, eu preciso correr para poder obedecer a essa ordem, para poder corresponder à palavra de Deus. Não é que Deus está em silêncio. Muitas vezes, nós que não estamos indo até Ele para querer ouvir a voz dEle, e não estamos reconhecendo a voz dele. É diferente, por exemplo, quando você está em casa, aí você está lá no quarto, e aí você escuta os passos lá na cozinha, você já fala, é minha mãe que está vindo, é meu pai. Você conhece até pelos passos. Então, quando você tem intimidade, comunhão, quando você está sempre aqui nessa fonte, buscando ouvir ao Senhor, você começa a reconhecer essa voz com mais facilidade. Então, você fica mais sensível ao Espírito Santo e ao que ele fala de diversas maneiras, como o pastor Eduardo falou aqui, deu alguns exemplos. E nós vemos no versículo 2 e 3, a gente vê que o mesmo que morreu por nós, que nos limpou de todos os pecados, ele é o que sustenta as nossas vidas também. Então, algo lindo é que, é claro, a salvação ela é a bênção maior de todas, né? A gente não tem como comparar. Mas não é como se fosse assim, tá salvo, beleza, mas agora você fica aí.
Não, a palavra, ela nos dá o sustento para essa caminhada enquanto estamos aqui na Terra. Então, não é apenas uma salvação, claro, não desprezando, a gente reconhece o valor, a preciosidade que é. Mas nós percebemos, né, Joe, que a palavra é um sustento para o dia a dia, para as lutas mais cotidianas, desde as mais simples às mais complexas. A palavra, ela serve para isso. Sim, no início desse versículo 1, quando fala aqui que Deus, em outrora, ele havia falado de muitas vezes de várias maneiras. Ou seja, a gente vê um pouco do amor de Deus por nós, porque desde o início ele falava antigamente no Antigo Testamento através dos profetas, depois no Novo Testamento ele começou a falar pela vinda de Jesus, e a gente vê o amor e o cuidado de Deus por nós e por aquele povo que, mesmo errando, mesmo tropeçando, Deus sempre de alguma forma falava, trazia o entendimento para que eles pudessem voltar e endireitar os seus caminhos. E isso me faz lembrar do cuidado de uma mãe quando o filho está nos primeiros passos, né? Sim. Porque ela está sempre ali ajudando, quando ele cai, ela levanta. E quando o filho ele vai pegando uma maturidade, a mãe, ela continua orientando, né? Eu já tenho quase, apesar de não parecer, tenho quase 40 anos. E até hoje eu percebo que quando a minha mãe ela vai dar algum conselho, ela fala comigo como se eu tivesse, 15 anos, 16 anos. Filho, cuidado quando você for sair, ó, olha para os dois lados na rua. Eu penso, mas mãe, eu só falei isso, né? A vida toda, e eu guardei, mas aquele cuidado. Então, Deus, ele tem esse cuidado por nós, e foi como o pastor Eduardo falou, nós precisamos entender a voz de Deus, porque Deus, ele muitas vezes está falando através da palavra, através de uma situação que acontece, que às vezes Deus ele até permite para que a gente possa perceber aquilo como um sinal e às vezes deixar de avançar por alguns caminhos. Então, a todo momento, Deus ele está nos ministrando para que a gente possa entender a vontade dele e para que ele possa direcionar a gente por onde nós devemos andar. Então, eu vejo isso como um amor muito grande de Deus por nós, a maneira que ele fala até hoje. É um cuidado, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Jesus quer fazer parte de toda a sua vida, de tudo mesmo. Até quando você for comprar uma roupa, pergunta, Espírito Santo, eu devo comprar essa roupa? Um missionário uma vez, ele falou que ele viu o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E uma vez ele estava em uma viagem, ele falou que deu uma vontade de tomar um chá preto, só que ele falou que não tinha comprado, não tinha, e ele falou que de alguma forma... não sei se foi no hotel que ele estava, acho que o último sachê, alguma coisa assim, ele conseguiu. E ele falou que nessas pequenas coisas ele sentiu o amor e o cuidado de Deus. Cara. É muito bonito isso, porque você fala, mas Deus não se importa com isso, é um detalhezinho de nada. Jesus quer fazer parte de toda a sua vida, não é só nos momentos grandiosos ou nas maiores dificuldades, mas em tudo, em todos os momentos. Ele está conosco, nós não estamos sozinhos em momento algum. No versículo 2 a gente vê, né, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nós vemos, como o pastor Eduardo até já ressaltou um pouco, de que Jesus é a revelação perfeita de Deus. Então, pastor Eduardo, se queremos conhecer a Deus, nós precisamos ir na fonte verdadeira. Tem pessoas que querem conhecer a Deus, mas buscam em fontes erradas. Consequentemente, né, se a premissa é errada, a conclusão também será errada. Então, precisamos ir na fonte correta. E a palavra já diz, é a Bíblia Sagrada. Sim. E a palavra até fala aqui, né, que nesses últimos dias ele falou por meio do Filho, qual designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Eu vou falar um pouquinho depois desse criou que me chamou muita atenção. Lá em João 15, a palavra vai falar que Jesus é essa videira. Em diversos textos, inclusive aqui em Hebreu também fala que Jesus é a própria palavra. Lá em João, capítulo de número 1, fala que ele é o verbo. E ele estava no princípio, ele estava com Deus e também era Deus. E a forma que Deus ele fala hoje é por intermédio do verbo, que é Jesus. E a palavra fala que através do verbo, todas as coisas foram criadas. Eu achei muito profundo esse texto, porque aqui fala que através do Filho, todas as coisas são criadas. Então, não tem outra forma da gente se aprofundar ou criar um relacionamento com Deus, com o Senhor, senão pelo Filho. Somente Jesus, como diz a palavra, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Jesus podemos ter contato com o próprio Cristo e automaticamente com o próprio Pai. E, como diz lá em João 15, eu até tive uma revelação que me chamou muita atenção sobre aquele versículo que fala: sem mim, nada podeis fazer. Geralmente a gente entende que esse fazer seria de executar, de fazer as tarefas diárias, de fazer as coisas do dia a dia.
Porém, essa palavra fazer tem mais o sentido de criar, de poder originar, tirar do nada e fazer. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, além da gente desenvolver um relacionamento profundo com o próprio Criador, tem certas coisas que vão sendo criadas dentro de nós. E esse contexto fala sobre o fruto, né? Automaticamente, quando a gente entra em contato com o Senhor, com Jesus, algo é originado dentro de nós e o fruto do Espírito é originado dentro de nós. A paz, a alegria. Então, não tem como a gente buscar por essas coisas sem a fonte. A fonte é Jesus. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, isso dá o poder de, dentro de nós, ser criado essas coisas que só Ele pode fazer. Eu até lembrei de um versículo que fala mais do descanso, fala da alma cansada, mas que fala lá em Isaías, né, que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Eu sempre fiquei pensando assim, nenhum Se não tem é nenhum, vai nada, é multiplicar o zero. quê? Tudo multiplicado por zero, a gente aprende lá na Matemática aula, né? de- Também. Então, como que você entende? Multiplica aquilo que não tem nada. É isso, é o poder criativo de Deus, é o poder da criação e que também está em nós, mas nós só conseguimos desfrutar, como o pastor falou, ligados à videira. Não tem como, gente. Você pode tentar, você pode forçar, não vai dar E certo. vai contra tudo natural, né? Porque, eu não sei se é a física, mas diz que nada se cria do nada. Só que Nada se cria, tudo se transforma. só que Deus ele consegue ir contra tudo, porque de fato ele cria onde não há, né? Ele cria água no deserto, onde não existe vida, ele traz a vida, né? Exato. A produção já está falando aqui no meu ouvido e a gente leu 3 versículos. Oh, meu Deus. Vamos correr aqui. Vamos. A gente vê, né, que Jesus, ele cumpriu sua missão. Jesus, ele é o maior, ele é o superior. A gente vai ver isso em todo o livro de Hebreus. E aí uma pergunta para você refletir, né? Será que a gente está vivendo como se Jesus realmente fosse maior sobre todas as coisas? Será? Por que a gente vive com tanto medo? Por que a gente vive tão instáveis? Enfim, a gente precisa voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, porque ele é o maior e superior a tudo. Do versículo 4 ao 14, que é esse segundo bloco de assunto, a gente vai ver sobre o Filho e os anjos. E nós vamos ver que Jesus é infinitamente superior aos anjos, né? Ou seja, para corrigir qualquer ideia que venha diminuir a soberania, a divindade de Jesus, né, como Deus. Até porque a gente vai ver aqui no texto que Deus fala para os anjos o adorarem. Então, como que os anjos são superiores se eles que adoram? Entende? Então, nós vemos que Jesus, de fato, é superior. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o versículo 9, que é muito forte, né? Diz assim, tá tendo uma canção. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. Aí na Arque vai dizer assim, vou ler com vocês, ó. Amaste a justiça e aborrece a iniquidade. Na música tá como a Arque, né? Mas nós podemos ver que Deus, ele odeia a iniquidade. Tem, de fato, uma separação. Tem algo que nos torna sujos, né? Nos torna ali... Eu lembrei, pastor, sabe do quê? Do Diz Aí que a gente fez. E nós falamos, né, ali da paz com Deus, de que o sacrifício de Jesus, ele restabeleceu essa paz. Ou seja, nos limpou, nos lavou, nos perdoou, porque é para tirar, de fato, toda a iniquidade. Aí uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente, não só no momento em que a gente aceita Cristo ou que toma a Santa Ceia, mas será que há iniquidade em mim? Será que há algo de errado em mim? Né? A gente precisa se perguntar, tem alguma coisa das trevas? É uma pergunta pesada, Sim. mas tantas coisas da nossa natureza, muitas vezes, de pecado, e a gente vem replicando isso. Então, pastor Eduardo, será que há alguma iniquidade que ainda precisa ser tirada? Eu creio que a palavra do Senhor, ela prega sobre a salvação e também a lei, como até diz lá em Romanos, a lei, ela revela o pecado que há em nós. Então, tem muita gente que às vezes não quer se aproximar da palavra porque ela vai ver que o que ela está praticando não nos leva à salvação. Muito pelo contrário, nos leva à perdição. E a palavra de Deus é tão poderosa, ela é inspirada por tudo, para nos corrigir, para a gente aprender, para a gente conhecer a Cristo e também para a gente enxergar as nossas iniquidades, o nosso pecado. Cada vez mais que a gente olha para Cristo, a gente vai vendo
as nossas falhas, o quão falho a gente é, o quão pecador nós somos e quanto precisamos dele. Somente você olhando para as sagradas escrituras que a gente faz como fez Isaías. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, quando ele viu o Senhor, quando ele teve aquela visão, ele falou, ai de mim. Então, somente quando você olha para a palavra na luz, que vemos todas as coisas. Então, a iniquidade, ela é mostrada na palavra do Senhor. Deus, ele vai falar. Quando você vai na palavra, a gente enxerga o que precisamos acertar e corrigir. Então, se você for na palavra, você vai ver. Ela é um espelho, né? Eu já falei de um exemplo aqui muito simples até. É aquele dia que você almoçou correndo, não deu tempo de escovar o dente, aí você almoçou, passou o dia inteiro, aí você chegou em casa, que você olhou no espelho e falou, esse feijão tava aqui o dia todo. Ninguém avisou, ninguém falou. Meu cabelo tava assim o dia todo. Então, a palavra é esse espelho que vai mostrar tudo aquilo que a gente precisa consertar, arrumar. Mas a gente precisa se pôr em frente ao espelho, né? Ter essa coragem de olhar e pedir, Senhor, revela. Se tem alguma coisa em mim que tem que ser mudada, se tem algum feijão no meu dente, só me fala. Que eu não quero continuar assim, eu quero andar pelo caminho eterno. Até lembrei de João 14:30 que fala, né? Jesus falando, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Será que a gente pode fazer essa mesma afirmação? Não tem nada do mundo em mim, não tem nada de errado mais, eu estou buscando andar em santidade. É uma afirmação forte, né? Do versículo 10 ao 12, nós vamos ver que Jesus, ele é o criador de todas as coisas e ele é imutável, né? A gente vai ver duas palavras, eterno e imutável, aquilo que não vai com o tempo, não existe antes, né? Ele era desde a eternidade. Parece que não casa no nosso entendimento. A eternidade é o que está por vir, como que ele desde a eternidade, nossa mente não compreende, mas ele é eterno, ele é imutável. E nós vemos no versículo 14, só para a gente já encerrar, eu queria ler esse versículo que é muito poderoso, que diz, então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Vamos ler na Arca, que vai trazer com mais clareza? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esse versículo é muito poderoso. Joe, quer dizer que os anjos estão para nos servir? É isso mesmo? A gente vê em toda a Bíblia vários momentos onde os anjos eles vieram trazer uma mensagem, né? Quando Jesus ia nascer, Maria foi anunciada a Maria através do anjo, e quando a gente vê lá em Sodoma e Gomorra que Ló ele precisaria sair daquela cidade, também foram anjos lá para anunciar. Então, os anjos eles estão ao nosso serviço como servos do Senhor. E é até bom a gente abrir um parêntese, porque tem muitas pessoas que às vezes acham que eu posso então fazer uma oração específica para um anjo, né, um anjinho da guarda, né? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que os anjos eles são mandados pela palavra que sai da boca do Senhor, né? Então, eles não merecem a nossa adoração, somente Deus ele deve ser adorado, né? Assim como todo livro de Hebreus fala sobre a soberania do Filho, fazendo a distinção de Jesus e os anjos e também de Jesus e a criação. Então, Deus ele é soberano em tudo e toda a nossa adoração deve ser somente voltada para o Senhor, né? Sim, eu estava até me lembrando aqui de Daniel 10, porque vai falar de um texto muito poderoso, porque a palavra vai dizer que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, nós vemos os anjos como seres ministradores, eles vão cumprir a palavra do Senhor. E qual que é a palavra do Senhor? Está na sua mão. Então, você tem que conhecer esse livro, você tem que conhecer cada versículo, seus direitos, deveres, tudo está registrado aqui. E quando você ora segundo a palavra, ou seja, quando você une-se a Deus, né, você está unido com a palavra, a sua oração tem muito poder. E lá em Daniel 10, no versículo 12, diz, então me disse o anjo para Daniel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, o anjo veio por conta das palavras de Daniel. Não que Daniel estava orando aos anjos, né? Não era isso, ele estava orando a Deus, estava orando segundo o que ele tinha ali disponível das escrituras, enfim, ele conhecia também as escrituras, é claro. Mas nós percebemos isso, né, pastor Eduardo, que os anjos estão ali para servir a vontade de Deus, mas eu preciso também aplicar o meu coração à oração. Eu preciso ali falar segundo a palavra, falar segundo a vontade de Deus, e os anjos vão ser esses ministradores, esses agentes da vontade de Deus, mas eu preciso me posicionar também. Tem uma determinada frase que eu guardo que quando a gente está em oração, os anjos se movimentam. Os anjos estão ali trabalhando, sabe? Enquanto a gente está em oração, então por isso que a gente precisa, tá? Como a senhora falou, se posicionar em oração, se colocar em oração, porque quando a gente está em oração, a palavra fala que no mesmo momento, deixa eu ver, acho que no versículo, assim, ó, versículo 23, quando Miguel estava respondendo, assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. Então, ele começou a orar naquele mesmo momento. Deus deu uma ordem e o anjo foi correndo. Aí, nesse meio da oração, o anjo chegou, né? E deu aquela resposta que ele precisava. Para a gente poder encerrar esse estudo aqui do primeiro capítulo de Hebreus, nós vamos ao comentário do missionário R.R. Soares. E ele diz assim: o autor sagrado iniciou esta epístola apresentando Jesus como a perfeita revelação de Deus. Ele declarou ao longo da história: o Altíssimo se revelou progressivamente aos homens, mas por intermédio do Filho, o Senhor expressou o seu caráter com toda a glória e exatidão. Ora, sendo Deus, Jesus é eterno, criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Salvador, porquanto cumpriu plenamente a obra de remissão da humanidade. O autor também mostrou que Jesus está acima dos anjos, pois eles o adoram e são ministros enviados por Deus para servir os salvos. As verdades reveladas sobre o caráter e a obra do Senhor são a base da fé cristã. Ele é o único Deus, o nosso Salvador, digno de ser glorificado para todo sempre. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Eduardo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no podcast bíblico, e passa para a gente também o dia que acontece o grupo jovem que o senhor lidera lá no Meier, estou correta? É isso? Que o senhor lidera, quando acontece, qual o horário, qual o endereço, rede social, fica à vontade. Maravilha, é uma alegria sempre estar aqui com vocês, né? Me alegro muito por estar sempre poder aqui participando, né? E obrigado por essa oportunidade. Eu estou lá no Meier, na regional do Meier. O endereço é Rua Silva Rabelo, número 20. E o nosso JQV, ele acontece às 10h30 da manhã, logo após o culto da manhã. Então, você participou do culto, ó, para poder participar do JQV, tem que participar do culto da manhã. Não pode só ir para o JQV, não. Participou do culto das 8, logo após a gente tem o nosso momento. Está sendo maravilhoso. A gente está discorrendo da palavra, o Espírito Santo tem se feito presente no nosso meio, e é sempre bom estar em comunhão, estar junto, e estamos disponíveis para poder cuidar de você que está assistindo a gente. Amém. Você que é da região do Meier não pode ficar de fora dessa bênção. E Joe, muito obrigada pela sua participação. Que Deus te abençoe sempre. Volte aqui para o podcast bíblico. E mais uma vez, fala pra gente aí o dia do Nossa Night que vai ao ar. E também no YouTube, né? Que é no mesmo dia, mas uma hora antes. Fala pra gente. Obrigado, Júlia. É sempre um prazer estar aqui juntamente com você no podcast. Pastor Eduardo, foi um prazer também. E eu estou sempre aqui no CJC. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, Nossa Night, um talk show sensacional aqui no CJC. E às 20 horas, no nosso canal do YouTube, no @canal CJC Oficial, a gente tem um encontro marcado. Obrigado mais uma vez. Ai, deixa eu passar para vocês de casa o Instagram do CJC, @canal.cjc. O Joe sempre tá lá postando vários vídeos maravilhosos para você. Então, conheça esse conteúdo, compartilhe. E lembrando, lá a gente sempre coloca novidades, spoilers, bastidores. Você não pode ficar de fora, tá bom? Você aí de casa, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo seu carinho. Já estude Hebreus capítulo 2 e volte amanhã para mais ensinamentos da Palavra de Deus. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais. Deus abençoe.
Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade. E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!